Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira da quarta semana do Advento, dia 22 de dezembro. Estamos às vésperas do Natal e eu agradeço imensamente a sua companhia, você que tem nos acompanhado aqui no canal do YouTube Dom Paulo Jackson, ou por meio da Rádio Maria, ou ainda por plataformas de podcasts. Obrigado por sua companhia, por sua fidelidade, por suas orações, pelos seus comentários na nossa página. É uma alegria imensa. Nós estamos lendo o Evangelho da Infância segundo Lucas. Hoje o texto é o Magnificat. Lucas capítulo 1, versículos 46 a 56. Amanhã, sexta-feira, é a narrativa do nascimento de João. Lucas 1, de 57 a 66. E no sábado de manhã, dia 24, Lucas 1, de 67 a 79, o Benedictus, ou o Cântico de Zacarias. Mas vamos ao texto de hoje, que é de Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 56. Naquele tempo, Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, o seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, encontramos no texto do Evangelho de hoje o Magnificat. Mas este canto de Maria é uma resposta ao que aconteceu antes, ao texto de ontem. Ontem, vocês recordam, era a visitação de Maria a Isabel. Maria vai à casa de Isabel para servi-la, porque Isabel, anciã, está grávida a ponto de dar à luz. Maria é parente de Isabel e vai para ajudá-la como serva, como aquela que, como espírito de solidariedade, de empatia, de amor, de caridade. O primeiro elemento é este: Maria vai para ajudar a sua prima. Assim como fazem as comadres, as vizinhas, as famílias próximas. Quando uma mulher está grávida, sempre aparece uma mãe, uma avó, uma tia, uma prima, alguém da família para cooperar. Muito bonito esse primeiro elemento. Mas não somente Maria vai à casa de Isabel como arca da aliança, carregando em seu seio virginal Jesus Cristo, a verdadeira aliança de Deus conosco. E ela vai para comunicar aquilo que a misericórdia de Deus fez em sua vida. Ela comunica a Zacarias e Isabel que está repleta do Espírito Santo e a palavra se encarnou em seu seio virginal. Isabel é a primeira a reconhecer isso. E quando acontece este encontro entre as duas mulheres, João, a criança, pula de alegria no ventre de Isabel. O precursor, quando encontra Jesus, pula de alegria. É nesse contexto que começa o Cântico de Maria.
O Magnificat, ou o Canto de Maria, está cheio de alusões e de reminiscências do Antigo Testamento. Possui pontos de contato com alguns salmos e, sobretudo, com o Cântico de Ana, que está em 1 Samuel, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Conhecemos um pouco a história de Ana. Ela era esposa de Elcana e era muito discriminada e excluída por todos porque ela não tinha filhos. Se supunha que ela fosse estéril. Um dia, Elcana e Ana foram ao templo, ao santuário de Silo. Com muita amargura de alma, Ana apresentou a sua humilhação diante de Deus e chorou amargamente a sua pobre vida. Eli, o sacerdote, imaginava que ela estivesse embriagada. Ao que Ana respondeu: eu sou uma mulher atribulada, derramo a minha alma diante do Senhor. Ana recebe da parte de Deus uma resposta positiva e engravida. Nasce então Samuel e os pais, Elcana e Ana, consagram Samuel ao Senhor. Daí nasce o Cântico de Ana, que é um cântico de ação de graças, porque Deus viu a humilhação de Ana e respondeu às suas súplicas e ao seu apelo. Maria, no Evangelho de Lucas, isto é, a composição literário-teológica de Lucas, coloca nos lábios de Maria um cântico muito parecido com este cântico de Ana. Maria se baseia no cântico de Ana para compor o seu próprio canto. Quando olhamos para a estrutura do Magnificat, encontramos o seguinte: do versículo 46 ao versículo 49, temos a primeira parte do cântico. Nesta primeira parte, Maria canta a ação salvífica de Deus sobre a sua pessoa. Percebam o uso dos pronomes pessoais de primeira pessoa do singular. Versículo 46, a minha alma. 47, o meu espírito, o meu Salvador. 48, a sua serva, referindo-se a si mesma. Ainda no 48, me chamarão bem-aventurada. No 49, em meu favor. Como vocês podem perceber, nesta primeira parte do cântico, Maria agradece, louva, engrandece o Senhor, alegra-se imensamente em Deus por causa da sua situação pessoal concreta, a ação salvífica de Deus na pessoa de Maria Santíssima. A segunda parte, versículos 50 a 55, canta exatamente a ação libertadora de Deus na vida do povo de Israel. Se vocês quiserem um paralelismo muito bonito, veja no versículo 48, Maria é chamada de sua serva. No versículo 54, Israel é chamado de seu servo. Portanto, o paralelismo entre as duas partes do Magnificat é muito claro. Maria é a serva do Senhor, Israel é o servo do Senhor. Na segunda parte, há uma grande moldura bonita. É a moldura da misericórdia. Aparece no versículo 50 e também no versículo 54. A outra grande moldura é exatamente a referência às gerações, de geração em geração, a todos os que o temem.
No versículo 55 aparece nossos pais, Abraão e a sua descendência para sempre. Portanto, há como que uma moldura, uma estrutura bonita de paralelismo. A primeira parte é o engrandecimento do nome de Deus e a alegria de Maria, o louvor de Maria, porque Deus fez grandes coisas em sua vida pessoal. Na segunda parte, porque Deus fez grandes coisas na vida do seu povo de Israel. Como é que Deus é chamado? Maria se refere a Deus como o Senhor, versículo 46, como meu Salvador, versículo 47, e como Todo-Poderoso, versículo 49. É belíssimo ver como Maria, neste cântico, usa títulos cristológicos, que são, na verdade, títulos pós-pascais. O louvor de Maria é dirigido a Deus, que olhou para a sua pequenez, deu-lhe o dom da maternidade, mas também esse mesmo Deus escutou os anseios, os sonhos, os desejos do povo de Israel e ofereceu a Israel e ao mundo o Messias, encarnado no seio virginal de Nossa Senhora. O cântico de Maria, como disse, ultrapassa a esfera de sua condição pessoal e se introduz também no universo da economia e da política. O espírito messiânico renova a face da terra. Maria representa Israel, o servo do Senhor, servo sofrido, mas socorrido por Deus. O cântico, então, por um lado, é o engrandecimento do nome de Deus pela ação libertadora na vida pessoal de Maria. Ela está grávida pela força e pela luz do Espírito. É uma passagem bonita da virgindade para a maternidade. Ao mesmo tempo, Deus intervém na vida de Israel, oferecendo-lhe o Messias, filho e fruto deste povo. Deus olha a pequenez de Maria e lhe dá não somente a graça da maternidade, mas a graça ainda maior de ser a mãe do Messias. O Todo-Poderoso fez grandes coisas em seu favor. Maria recorda então a ação libertadora de Deus na vida dos pobres de Israel, renovando a justiça e renovando a esperança. É muito interessante perceber que nos versículos 51 a 53, aqui aparece claramente o espírito das bem-aventuranças, o espírito messiânico das bem-aventuranças, já que Deus demonstra a força do seu braço, dispersa os soberbos de coração, derruba do trono os poderosos, despede os ricos de mãos vazias. Em oposição, eleva os humildes, enche de bens os famintos e recorda a sua misericórdia para com Israel, para com Abraão e para com a sua descendência. É belíssimo perceber que há uma espécie de resto de Israel. Os pobres, os doentes, os abandonados, gente considerada impura e ignorante, pessoas excluídas pela estrutura política, a estrutura grande do Império Romano, os pobres explorados pelos ricos, pelos poderosos, os impuros, os ignorantes que são marginalizados também pela estrutura religiosa do judaísmo, a religião judaica que perdeu a capacidade de dar o sentido de esperança aos sofredores. Desta forma, o Cântico de Maria indica o rumo que será trilhado por Jesus, retirando o povo das situações de sofrimento, de pecado e de morte. Aqui está a grande causa da alegria de Nossa Senhora. O verbo tão bonito é agaliao, significa
alegrar-se excessivamente, ser muito feliz, exultar profundamente de alegria. A razão profunda da alegria de Maria e o louvor, o engrandecimento do nome de Deus é exatamente porque Deus é Salvador, Todo-Poderoso e Senhor, olhando para a pequenez, para a humildade de Maria e de Israel e revelando a sua misericórdia de geração em geração. O nosso louvor no dia de hoje, com Maria, ao nosso querido e amado Deus. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.